Crises tornam os ricos mais ricos. Então, esse é um caminho, se você quer ficar rico rapidamente. Eu gosto das crises. Eu invisto como um insider. E para uma pessoa comum que conhece muito pouco sobre o comércio de informações privilegiadas, acredita que isso é ilegal. Mas não é. Então, como faço para mudar a minha vida? Você muda quando você muda essas palavras. Eu não iria para a escola, porque você não aprende nada sobre dinheiro na escola. Se você me perguntasse se eu arrumaria um emprego, eu diria a você que eu não arrumaria um emprego. Porque se eu tiver um emprego, eu sou um empregado. E então, eu pagaria impostos. E eu não pago impostos. E eu não economizo dinheiro. Eu uso as dívidas para ficar rico. Eu não invisto em ações. E é por isso que eu sou rico. E os jovens que estão ouvindo, eles estão dizendo: mas isso é o que minha mãe e meu pai disseram. Isso foi o que minha mãe me disse. Então, para os jovens, eu apenas digo: desafie-se. Questione absolutamente tudo o que foi lhe ensinado, porque na Bíblia, e olha que eu nem sou religioso, a palavra se torna carne. Então, se lhe disseram, vá para a escola e seja um bom menino, eu lhe garanto, você não vai aprender nada sobre dinheiro. Você vai conseguir um emprego, vai se tornar um funcionário, e você será um funcionário trabalhando por dinheiro, e ainda pagará impostos. E então, eles vão lhe dizer, agora economize dinheiro. E isso é uma grande estupidez. Por que economizar algo que o governo pode imprimir? Você sabe, a mesma conversa de sempre. Saia das dívidas. Bem, dívidas me deixam rico. Dívida é dinheiro vivo. Só que, na maioria das vezes, as dívidas deixam a maioria pobre. E em relação ao mercado de ações, eu não invisto no mercado de ações. Então, quando você se pergunta por que tantas pessoas têm dificuldade financeira, é pelo simples fato que elas não desafiam a hipnose, não questionam suas próprias palavras. Vá para a escola, arranje um emprego, economize dinheiro, pague impostos. E enquanto você não questionar esses trânsitos hipnóticos mentais, você não vai mudar. Então, quando eu era um garotinho, eu aprendi sobre dívidas pobres e dívidas ricas. Sabe, meu pai me dizia para ir à escola e na minha mente era uma perca de tempo. E meu pai rico não me mandava ir à escola, apenas me ensinava como jogar banco imobiliário, casas verdes e hotéis vermelhos. Eu aprendi tudo o que precisava sobre dinheiro. Eu aprendi a ser um capitalista. Eu não sou um empregado. Eu não pago impostos. Eu uso dívidas como dinheiro. E não, eu realmente não invisto no mercado de ações. E quando digo isso para os adultos, eles ficam com raiva de mim. Porque sim, eu fiz isso e fiquei rico. Eles não fizeram e ficaram pobres. Mas eu sempre digo aos jovens, você tem uma chance. Então, eu não estou dizendo que eu estou certo, apenas estou dizendo, questione o transe hipnótico colocado em sua cabeça, porque é exatamente isso que mantém as pessoas pobres. A economia não existe fora da mente, a economia existe dentro da mente. E enquanto você não mudar as palavras, você não mudará. As palavras se tornam carne. Se você conseguir um emprego, você é um funcionário. Se você economiza, você é um poupador. E não faz sentido economizar sabendo que o governo está imprimindo. E aí eles dizem, invista no mercado de ações. Bem, por que você faria isso? Porque é assim que eles recebem seu dinheiro e você não sai da dívida. Porque caras como eu estão usando a dívida como dinheiro. Questionar. Isso é tudo que eu estou dizendo. Mas, Robert, o que você acha que essas pessoas deveriam fazer? Eles devem começar a questionar suas crenças. Eles vão entender. Ok, Robert, mas o que fazer depois? Bom, para não ser muito comercial sobre isso, e foi por isso que eu escrevi todos os meus livros, enfim, aprenda contabilidade. A maioria das pessoas sai da escola e nem sabem o que é contabilidade. Eu aprendi a equilibrar um talão cheque e eu uso isso em grandes negócios, ativos e passivos. Você deve entender isso. Impostos, você tem que saber exatamente tudo sobre isso. Os ricos, aqueles bem ricos mesmo, eles não pagam impostos. Eles usam a dívida como dinheiro. E eu sei disso porque eu sou um deles. E eu estou literalmente lhe dizendo a única verdade. Então, a questão é o que eu tive que fazer aos meus 20 anos. Eu me questionei. Como é que os ricos aprendem a apenas se endividar e ainda ganhar dinheiro com isso?
Foi um desafio. Isso tudo é um grande desafio. Seu cérebro vai doer porque de início não faz sentido. Então, eles não pagam impostos. Você tenta compreender. E o que você deve compreender é a combinação entre dívidas e impostos. Quanto mais dívidas eu uso, menos impostos eu pago. E há muitos motivos do porquê isso funciona. Eu crio empregos, eu gero renda, eu gero um efeito de ação muito grande no mundo com esta dívida. Mas o mais importante aqui para a maioria das pessoas é que a escola nos ensina a ser um empregado. E tá tudo bem se é isso que você deseja ser. Mas o problema começa quando não é isso que você deseja. E o segundo problema é quando você tenta sair disso sozinho. Ser autônomo e tentar dar conta de tudo sozinho é um grande erro. Isso te atrasa. Existem pessoas melhores do que você em todas as áreas que você possa imaginar. A grande parte das pessoas estão vivendo no mundo da self. Olhe para mim, olhe para mim. Eu estou aqui. Negócios, na minha opinião, é um esporte em equipe. Eu me sinto um jogador de rugby e eu sei que eu tenho um time com os caras mais malvados que eu conheço. Então, pode ser quem for, que eu vou entrar naquela sala de reunião para fechar um contrato com no mínimo 15 homens ao meu lado. Todos extremamente capacitados em diversos tipos de assuntos, e eu chuto a bunda de quem for. Então, o mediano está lá. Olha, eu me formei, eu sou bom. E aí eles entram no mercado corporativo e são amassados. Então, é por isso que quando eu falo para os jovens, eu digo, olha, é um esporte de equipe. Então, a primeira pessoa que eu tenho é um contador, o que mantém a pessoa mais mal paga da minha equipe. O mais importante é o contador, ele mantém registros precisos para o meu advogado. E o meu advogado pode usar, o meu banqueiro também pode usar. E essa é uma combinação. E nesse contexto, o meu banqueiro, o meu advogado e minha conta trabalham juntos, como uma equipe. A maioria das pessoas, banqueiros, contadores, advogados, não trabalham para esta equipe. Na escola, aprendemos a fazer nossos testes por conta própria. E se você pedir ajuda, você está trapaceando. Mas isso, no meu mundo, é chamado de cooperação. O que eu descobri é que a maioria das pessoas inteligentes, elas não sabem cooperar, não sabem pedir ajuda, porque em seu cérebro isso significa que você é estúpido, significa que você é fraco, significa que você é estúpido, sabe? E sabe, eu não tive este problema, porque eu era estúpido na escola, mas lá na frente me disseram que pedir ajuda era trapaça. E tá tudo bem, mesmo assim continuo querendo os melhores advogados, os melhores contadores e os melhores banqueiros, e os melhores políticos, e eu vou trabalhar com eles como uma equipe. Apenas pense sobre isso, é como um time de basquete, eles estão jogando basquete em equipe. Mas você foi para Harvard, você tem mestrado, PhD, e por conta disso você acredita que você pode ganhar desses 5 caras. Não importa o quão inteligente você é, aqueles 5 caras vão chutar a sua bunda o dia todo. A vida real não é como nos filmes. Bruce Lee não consegue vencer 10 pessoas na vida real, mas nos filmes é isso que é mostrado, como se você fosse bom o suficiente. Meu segredo é não operar de acordo com as regras corporativas. Eu não opero de acordo com as regras dos funcionários. Eles são diferentes. As regras fiscais das pessoas jurídicas são menores do que dos funcionários. E caras como Trump e eu pagamos 0 de impostos. O mais importante sobre a questão do falso é que você tem que compreender que o dólar se tornou falso, e isso aconteceu em 71. E tem mais um problema, existem professores falsos. E agora eu te pergunto, por que você dá ouvidos a uma pessoa pobre se você deseja ser rico? Por que você daria ouvido a uma pessoa pobre sobre dinheiro? E esse era o meu pai pobre, um excelente homem, com PhD, e o que ele sempre dizia, vá para a escola, consiga um emprego, trabalhe duro, pague impostos, invista no mercado de ações. Ele estava tentando me hipnotizar, sem mesmo saber, porque ele foi hipnotizado há muito tempo atrás. E meu pai rico, graças a Deus, dizia para mim, você tem que ser muito idiota para seguir um conselho como este. Então, se você, que está escutando isso, é um jovem muito inteligente, você pega o livro Pai Rico e Pai Pobre e observa sobre o quadrante do fluxo de caixa. Isso já vai lhe dar uma grande base de onde você se encontra. E você precisa compreender sua contabilidade, seus números, seja responsável com sua vida e questione tudo. Questione quando alguém falar para você investir no mercado de ações, quando que eu recebo o meu dinheiro de volta. Então, no meu livro Fake, eu falo sobre o retorno infinito. Eu nunca uso o meu dinheiro, eu não preciso economizar dinheiro. Eu uso dívidas 100% do tempo e eu não pago impostos. Então, eu fiz cursos imobiliários, não porque eu gosto de imóveis, e sim porque o ramo imobiliário é sobre dívidas e impostos. Uma dívida é sinônimo de dinheiro real.
E isso se torna dinheiro de verdade. E dessa forma eu pago menos impostos. E essa é a questão. Por que as pessoas ainda economizam dinheiro enquanto eles imprimem? E eu já falei sobre o trade. As pessoas leigas acreditam que isso é ilegal, mas não é. Elas foram programadas para pensar desta forma. Existem muitas formas de investir. Você pode fazer dinheiro de muitas formas. Mas com essa mentalidade criada em você, desde quando você era criança, você não vai fazer nenhum tostão sequer. Tudo começa na mente. Arrume sua mente e veja o dinheiro entrando em sua porta.